Boa tarde. Encontramos-nos aqui mais uma vez com duas entrevistas no âmbito da nossa prova de aptidão profissional, em que iremos entrevistar o Gonçalo Oliveira e a sua mãe, que nos vão explicar um pouco como foi vivenciar esta batalha tão complicada na adolescência do Bernabé. Iremos começar com o Gonçalo, que nos vai falar um pouco sobre si. Olá a todos, eu sou o Gonçalo, tenho 17 anos. Nos meus tempos livres gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, com todos aqueles que me fazem feliz. Gosto de desporto, gosto de apoiar o Futebol Clube do Porto. Sou estudante de saúde e um dia mais tarde procuro ser enfermeiro. Tinha algum motivo porque escolheu estudar saúde? Foi devido ao que aconteceu? Sim. E falou de desporto. Você alguma vez já praticou algum desporto? Pratiquei handball durante 7 anos e agora às vezes vou jogando futebol quando posso. Ok. Qual foi o diagnóstico que recebeu e como foi o impacto quando recebeu a notícia? O diagnóstico foi de um sarcoma de Ewing, um tumor considerado raro e maligno. Até receber a notícia foi um longo processo. Já me queixava de dores há algum tempo, há alguns meses, desde abril. E fomos deixando, porque podia ser só alguma lesão muscular ou algum tipo de queda que pudesse ter feito no handball. E até que cada vez começavam a piorar e decidimos ir ao Hospital de Gaia. Fui avaliado pela equipa de ortopedia e disseram que não parecia ser nada, que podia ser só uma dor de crescimento, mas mesmo assim que ia continuar a ser avaliado lá no hospital. Depois fiz anos, no dia 5 de junho, e logo na madrugada a seguir as dores não estavam insuportáveis, não aguentava nem com a medicação e decidimos ir outra vez às urgências até que fiquei internado durante 3 dias e ao fim de 3 dias é que os médicos decidiram fazer uma ressonância porque houve uma doutora que sem dúvida sem ela foi fundamental no processo, insistiu sempre, achou todos os sintomas que eu tinha, achou que eram sintomas um bocadinho estranhos na zona que era, e decidiu fazer uma ressonância numa vaga que tinha no hospital e depois, no dia a seguir, fechou as cortinas e disse que era um tumor e era um sarcoma dela. Pode falar-nos quais foram os tratamentos que teve de realizar para combater a doença? Sim, se não me engano, foi um tratamento dos Estados Unidos que a doutora disse que era o mais indicado para este tipo de cancro. Fiz 14 sessões de quimioterapia venosa, um mês de radioterapia e meio ano de quimioterapia oral. E as restrições que teve durante os tratamentos, lembra-se? A nível de restrições não é fácil, tive que me adaptar a muitas coisas, não poder comer algumas coisas porque podiam causar algum tipo de reação. Não poder comer, por exemplo, fiambre ou algo assim é sempre difícil, tipo, para um adolescente da minha idade. Depois, restrições a nível físico, não poder fazer tantas coisas, não poder andar tanto cá fora, quando estávamos com os valores mais em baixo, não poder estar em contacto com os animais, isso é sempre um bocadinho difícil. De que forma a doença afetou a sua vida diariamente, como escola, amizades? A nível da escola, infelizmente não podíamos vir à escola por causa do risco de contrairmos algum tipo de infecção da escola ou etc. As atividades, também tive que deixar de praticar o desporto, deixar de fazer algumas coisas que gostava de fazer. E atualmente existem desafios do seu dia a dia que sejam relacionados com a doença? Falou do desporto, não pode praticar neste momento, né? Sim, eu acho que sim, esse é um grande desafio, não poder fazer uma coisa que nós gostamos e talvez, não falo só de mim, falo de todas as crianças, quando nós, nós passamos a ter uma rotina nova, que é casa-hospital e hospital-casa, também é um grande desafio, porque as crianças, eu vejo crianças que têm
3, 4 anos às vezes e são apenas crianças, só querem brincar, só querem estar com os amigos e infelizmente estão no hospital e ver aquilo para mim também já é um grande desafio. Com a vivência desta doença, mudou a sua perspectiva de vida? Sim, eu acho que a partir do momento quem conhece o hospital, infelizmente eu já conhecia porque já tinha tido a minha tia, que era muito próxima a mim, já tinha estado lá antes de eu ter tido o diagnóstico. Já conhecia uma parte, a parte dos adultos e dos cuidados paliativos, mas depois que entrei como doente na parte da pediatria, eu acho que quando nós entramos pela porta do hospital dia, acho que mudou logo muita coisa. Passa sempre mil e uma coisas na cabeça e depois vamos aprendendo ao longo do tempo com muitas coisas. Com as crianças, como eu falei, para mim são um grande exemplo. Ahm, vamos aprendendo a dar valor a muitas coisas, vamos vendo que as coisas, por vezes hoje em dia, eu acho que muitas pessoas dão mais valor àquilo que é grande. E dizem, ei, conseguia ter um carro, comprar um carro de não sei quantos mil euros, ou consegui isto, e eu acho que isso não é tão importante, porque infelizmente há muita gente que está nestas situações e por vezes só precisa de alguma pessoa que esteja lá a apoiar, e acho que isso é o mais importante. Na sua opinião, o que queria ter sido mais importante para enfrentar esta doença? Eu acho que desde do primeiro dia foi, como disse, foi logo muito difícil. Passou mil e uma coisas na cabeça, não é fácil, é sempre algo muito complicado e acho que com o apoio das pessoas, logo mal eu dei entrada no NPO, os professores da antiga escola logo preocupados, os meus amigos, a minha família. E depois, ao longo do tempo, eu acho que ali no IPO sou muito grato aos profissionais de saúde, a todas as enfermeiras, a todas as médicas, mas em especial à minha doutora, aos auxiliares de saúde, aos voluntários, e tudo isso acaba por nos ajudar em todo o processo, por vezes quando estamos mal, eles têm sempre uma palavra amiga, têm sempre um carinho para nos dar, o carinho da família que nós sentimos, isso ajuda sempre. Conhece a Associação Acreditar? Conheço. Como a conhecer? Eu conheci a Associação Acreditar através de outras mães, quando estávamos no internamento para fazer os tratamentos. Por vezes nós encontrávamos na salinha e a minha mãe, quando estava a conversar com as outras mães, eu estava a brincar com os meninos ou a fazer alguma outra coisa. E assim numa conversa as outras mães acabaram-nos por apresentar a Casa Acreditar. E atividades e programas, já participou em alguns? Mais gostou? Já, eu participei tive o privilégio de ir a uma viagem em Madrid, e sem dúvida foi uma experiência única. E como foi essa viagem? Conheceu, fez amigos novos? Mantém contacto com eles Claro, até claro. hoje? Criámos uma segunda família, como acho que posso dizer isto. Naqueles dias tivemos momentos únicos. Tive o privilégio de partilhar a minha história, de ouvir a história de outras pessoas que estão no IPO do Porto, no IPO de Lisboa, estão nas ilhas da Madeira, dos Açores, por aí fora, que tiveram situações idênticas e tornámos-nos uma segunda família. Acredita que a Associação Acreditar torna o ambiente hospitalar mais acolhedor? Sim, claro, porque a associação é mesmo isso. Desde que conheci, sempre mostraram um grande apoio. A doutora Ana, toda a gente que faz parte da associação sempre mostrou interesse em nos ajudar, não só a mim, mas a todas as crianças que necessitam. E, pronto. E o que dirias para outras crianças que estão a passar por uma situação semelhante? Uma pergunta difícil. Eu diria que, em primeiro lugar, que estaria ali para o que elas precisassem.
Diria que não é nada fácil, essa é a realidade. Um, e, iria ser o mais direto possível e diria que vou passar por uma verdadeira batalha. Mas também eu acho sempre que quem passa por estas batalhas é porque é um grande guerreiro ou uma grande guerreira. São pessoas especiais, eu acho sempre isso. E como eu disse, não é fácil, vão ter muitas quedas, mas também vão ter muitos altos. Vai haver dias que muito provavelmente vão pensar em desistir, essa é a verdade, mas nunca desistam, malta. Como diz a Associação Acreditar, acreditem sempre. Vocês nunca estão sozinhos nesta batalha, têm sempre pessoas para vos ajudar, para vos apoiar. E o cancro não é nada comparado à força que vocês têm. E é isto, malta. Esqueçam tudo de mal. Sei que não é fácil levar transfusões de sangue. É sempre um mundo muito novo. Fazer tratamentos, a dizer aos familiares que vamos ficar bem e não ter a certeza. Ver o cabelo a cair, mas lembrem-se sempre que o mais importante é que um dia vocês vão melhorar. Ainda têm uma longa história para contar, têm muitos sonhos para realizar e é isso, malta. Vocês são especiais, lembrem sempre disso. Agora iremos falar um pouco com a Linda, mãe do Gonçalo, que nos vai falar um pouco sobre si e como foi lidar com esta doença no seu filho tão jovem. Boa tarde, o meu nome é Diolinda Conceição Oliveira Gonçalves, mãe do Gonçalo Filipe Oliveira, um doente oncológico que vai fazer 3 anos, agora em junho. Desde o princípio, isto aconteceu por norma, as queixas aconteceram em abril de 2021. O Gonçalo foi para o 3º período escolar, por causa do Covid, e ele estava com muitas queixas, muitas dores, e eu, como estava em casa já desempregada, ia buscar-o quase todos os dias à escola, com dores. Começámos com massagens, a nível de massagens, em qual ele passava-lhe a dor, mas depois no outro dia voltava sempre a repetir a mesma dor, cada vez mais intensa, cada vez com mais queixas, ganhava febre, a tia fazia massagens também, porque a tia tinha o curso de fisioterapia e tudo, mas houve um fim de semana que o Gonçalo estava na casa de banho da avó, estava a tomar simplesmente para banho e começou aos gritos que tinha tendido a perna e não conseguia sair da banheira. Ao qual nós começámos a ficar preocupados, mas de tudo continuou-se com as massagens, passou. Até isto foi correndo de abril até junho. Peço desculpa. Maio, no final de maio. O Gonçalo levámos ao hospital de Gaia, com as dores, ao qual fizeram, a equipa da ortopedia fez-lhe um raio-x, sendo avaliado com o Gonçalo para ser encaminhado para a ortopedia, que o raio-x era no descrescimento. Passou-se 15 dias, no dia do aniversário do Gonçalo, dos 15 anos, o Gonçalo foi passear com os amigos, fez a festa dele, à noite teve com os familiares, jantou, tudo muito bem. De madrugada, era uma hora da manhã, o Gonçalo queixou-se com as dores, foi eu e o pai ao quarto, demos um brufeno, ao qual os dois eram mais insuportáveis. Então fomos encaminhados outra vez para o hospital. No hospital não havia urgências naquele dia da ortopedia, tivemos uma médica que nos atendeu, ao qual a médica preocupou-se com o histórico clínico do Gonçalo, mandou-lhe fazer umas análises e, passado 2 horas, veio com o resultado.
disse-nos para fazermos o teste ao Covid e ficarmos internados no hospital até, provavelmente, até o outro dia, para termos uma equipa médica de ortopedia para avaliar o caso do Gonçalo. A médica insistiu, demos entrada às 6 horas da manhã nas urgências, a qual a equipa médica de ortopedia veio-nos ter connosco para ver a dor do Gonçalo às 7h30 da noite. Eram 3 médicos, perguntaram as queixas do Gonçalo, apalparam onde é que o Gonçalo doía, se queixava, mas os médicos viraram-se para ele e disseram, tiraram a dor, com um ato de brincadeira, de riso, e o Gonçalo foi avaliado a fazer outro raio-x, para comparar o que tinha feito 15 dias antes. A médica insistiu, 3 vezes pelo menos, para o médico fazer um TAC, mas os médicos não quiseram saber, e a qual fizeram um raio-x. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, novamente a médica com toda a prevista, vieram à conclusão que o Gonçalo tinha que fazer uma ressonância, a qual tarde, eram 4 horas da tarde, disseram que não conseguia fazer naquele dia, porque ele não tinha vagas, mas afinal conseguiram uma vaga às 8 horas da noite. O Gonçalo fez a ressonância, mais uma noite passada no hospital, e outra vez na hora do almoço. Vem a médica, que nos acolheu no primeiro dia, fechou as cortinas e demos o diagnóstico que nós não esperávamos. Pensávamos que era uma suspeita de uma sacroielite, que era o que nós estávamos sempre a pensar, mas a médica trouxe-nos más notícias, infelizmente, até para ela, que não estava à espera daquilo. Foi o primeiro caso que foi encontrado no Santos Silva, foi o primeiro caso que entrou lá, ao qual fomos reencaminhados para a IPO. O diagnóstico do Gonçalo supostamente já vinha com uma suspeita de um sarcoma do Ewing. Conclusão, nós já vinha diagnosticado, já vinha o disco preparado, fomos fazer outra vez o teste de Covid, fomos reencaminhados para a IPO e demos a entrada no IPO no dia 9 de junho, às 4h30 da tarde, ao qual o Gonçalo foi avaliado. Eu fui fazer a ficha dele, logo de inscrição no IPO. O Gonçalo fez análises, fez raio-x, mas no dia 9 já era muito tarde, porque por norma o hospital o dia fecha às 4 e no dia 10 de junho era feriado e não ia ter uma equipa médica para avaliá-lo nesse dia, nesse fim de semana. Recomendaram-nos então para virmos para casa e apresentar-nos na segunda-feira à IPO, para começar para começar a fazer novos exames, para avaliar se sempre o que o Hospital Gaia nos tivesse dito no exame, na nossa suspeita, que se fosse verdade ou não. E começou aí a nossa história no IPO, no dia 12 de junho de 2021. Começa a nossa história no IPO. Bom, já que nos contou um pouco, agora posso-lhe fazer algumas perguntas. Com certeza. Qual é a importância que você acredita que é muito importante os exames de rotina depois que descobre o caso? Em termo do princípio e até quando acabamos, temos um diagnóstico. O Gonçalo teve o protagonóstico de ano e meio, 1 ano a fazer o que ele tinha para fazer, que era um tratamento dos Estados Unidos, que eram químios avaliadas por 5 dias e 3, com uma ida à casa, a correr bem, por acaso correram bem os tratamentos de Gonçalo até ao fim, lá na IPO. Fez rádio, 25 sessões de rádio, e depois fez uma quimio experimental de meio ano. Apanhámos o Covid, tivemos que parar um mês, acabou mais tarde, mas com poucos
problemas, tivemos um bocadinho de desafios, porque, como tudo, há as transfusões de sangue derivadas, há as plaquetas, há muita coisa, enfim, que se passa lá, mas tudo se supera, com um sorriso no rosto. E em termos de alimentação, como a menina me fez a pergunta, acho que é uma mais-valia nós continuarmos com esse, sempre para todos os pais e para todas as crianças, termos sempre a manutenção continuada, o que o Gonçalo fez semana a semana, depois começou de 15 em 15 dias, de mês a mês, e agora está de 3 em 3 meses. Acho que é uma mais-valia, sim. É um bocado mais assustador, porque nós estamos sempre com aquela... O receio. Sim, obrigada. Aquele receio de que possa aparecer alguma coisa, mas é sempre bom termos esta manutenção, esta ajuda, esta equipa sempre nos a avaliar para o Gonçalo e para mais crianças. Acho que é uma mais-valia em termos dos casos que vai aparecendo. E que conselhos daria a outras famílias cujos filhos estão a enfrentar uma batalha assim tão difícil? O conselho que nós daríamos, foi o que nós sempre demos enquanto estivemos lá internados ano e meio, fazer 2 anos, encararmos, sempre com um sorriso no rosto, darmos a volta por cima. Infelizmente custa muito ver crianças, bebés, mas em termos de bebés e crianças sofrem, sim, mas acho que eles não entendem muito o que estão a passar. Com a adolescência, a partir da idade do Gonçalo e muitos mais, aí eles já percebem, já pesquisam, já entendem mais um bocado a coisa, que acho que mas não vale a pena estarmos a pesquisar, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada um tem os efeitos secundários relativamente diferentes, são muito dolorosos, quem está a passar por lá é um bocado difícil, mas como eu digo e como nós conseguimos esperar, foi sempre nos ouvirmos um ao outro, sempre rirmos, dançávamos, brincávamos um pouco com a situação, com as próprias crianças, um dia de cada vez, porque é mesmo assim, quando estamos lá temos que viver um dia de cada vez, brincar, sorrir, nunca perder a essência do sorriso, por mais que nos custe, mas nunca perder o nosso sorriso, a nossa palavra, falarmos, comovermos, brincarmos com a situação, acho que também nos ajuda bastante. Não pensar muito no caso, dar a volta por cima. Acho que contrariarmos o que nós estamos a passar, que é difícil, mas temos que contrariar de maneiras diferentes, mas prontos, sempre com um sorriso na cara, como o Gonçalo foi conhecido, o menino sorriso, em que os olhos sempre, por mais dores que ele tivesse, sempre com aquele sorriso inesquecível. Bom, e de alguma forma a vivência desta doença fez mudar a sua perspectiva de vida? Fez muito. Infelizmente, eu por mim falo, por Gonçalo e pelo pai, e em termos de família, que nós fomos revivendo o nosso caso, mudou completamente a minha forma de pensar, a forma do Gonçalo viver, a forma de ele ver o dia-a-dia de hoje, porque infelizmente nós cada vez, a adolescência está muito mais cruel, muito mais revoltada. Sim, como eu estava a dizer, e hoje em dia vejo, já há 3 anos, sim, vai fazer 3 anos que estamos agora em junho, estamos a lidar com isto, e acho que as pessoas, tanto adultos como adolescentes, como assim, a parte mais da adolescência, mais a parte dos adultos, as crianças não, porque as crianças são tão inocentes e precisam de lidar com o dia-a-dia com mais calma, mais tranquilos, mas não.
Acho que a parte dos adolescentes leva a vida hoje um bocado cruel. E se passassem, já não digo passarem por o que nós passamos, que isto, pronto, infelizmente, além do azar que nós temos, na perspectiva quando nós encontramos saber lidar com esta situação, foi um bocado traumatizante, mas ensinou-nos a ver a vida de outra maneira. Ensinou-nos, sim, a crescer. Ensinou-nos, sim, a ver a maldade, a ver que não vale a pena nós estarmos revoltados, nós estamos a passar no dia a dia, as pessoas serem interpretadas mal, qualquer coisa nos zoarem, qualquer coisa brigarem, qualquer coisa falarem. Acho que a adolescência, mais a adolescência, porque eu vejo para o meu filho, é um adolescente e vejo perfeitamente, porque ele passou, acho que muitas crianças e adolescentes, até mesmo adultos, deviam parar um bocado e pensar, porque hoje nós estamos aqui e no virar da página nós não estamos. Por isso acho que a vida é para aproveitar ao máximo, cada dia que se passa, sorrir, brincar, tudo um pouco, andar a correr à chuva, andar na praia, fazer tudo o que nós podemos fazer, sem... há muita coisa que, prontos, eu não vou falar, não é? Cada adolescente é o que é, mas acho que a vida não vale a pena entrarmos por coisas que às vezes vêm à cabeça, porque, para quê? Quando tiver que ser, é. Quando nós tivermos que fazer as neiras, tentarmos as drogas, tudo mais que agora hoje em dia se vê, acho que não vale a pena, sim, experimentar. Eu, como mãe de um adolescente oncológico, e mesmo que não fosse mãe, experimentei e digo só ao meu filho, se quiser experimentar, agora não, porque ele não pode, mas um dia mais tarde, se ele puder, e se quiser experimentar, mais vale experimentar sim, do que andarem às escondidas dos pais. Mas aproveitei a juventude que hoje em dia, e a adolescência, e até mesmo a nossa idade, que aproveito porque nós não somos ninguém. E acho que devemos aproveitar ao máximo o que está cá e que a vida nos proporciona, porque um dia não são 10 dias. Conhece a Associação Acreditar? A Associação Acreditar foi-nos apresentada por pais que já conheciam a Associação Acreditar e foram-nos informadas informações às quais nos podia ajudar em termos de nos escutar como pais, como crianças, como os Barnabés, as nossas... como é que é de explicar? As aventuras, os Barnabés são os meninos oncológicos, tanto podem ser oncológicos que passam porque passam e depois, até um dia mais tarde, fazem ambientes, ajudam outras crianças, estão a passar por novas experiências. É uma associação incrível, com uma casa incrível. Não conheço muito bem a parte dos quartos, porque prontos, entrei na associação, sim, tem pessoas que falam, que me apoiaram, que me ajudaram, que estão lá todos os dias para ouvir-nos e falarem-nos, nos apoiar, para dar um abraço amigo, a qual acho que essa associação devia ser mais ajudada em termos do governo, porque acho que é uma mais-valia para pais e para crianças que necessitam, enquanto doentes oncológicos e que estão aqui longe da família de todos, necessitam de uma casa a acreditar e das pessoas que estão lá para nos ajudarem a compreender um bocado o que é mesmo uma doença oncológica e as regras, às vezes, muitas que não são explicadas por o sistema... Como é que é de explicar? O sistema... Os nossos direitos, como pais oncológicos, como crianças, não nos explicam. E ao menos temos ali uma advogada que nos explica os nossos direitos, o que nós podemos fazer, além de não me dedicar muito, porque eu não quero que a doença do meu filho seja uma mais-valia para mim.
longe do caso, mas prontos. Papais necessitados, acho que é muito bom saber e ajudar. Uma pergunta, no IPO oferecem apoio psicológico tanto para os pais como para o filho? Sim, claro. Se avaliam a criança e o pai, os pais que estão a acompanhar, e sim oferecem-lhes apoio psicológico e psiquiátrico a nível de crianças e de adultos. Como a Associação Acreditar ajudou a lidar com os aspectos práticos como despesas? Sim. Ajudou? De alguma forma? Um ano. Ajudou-nos a nós um ano com cartão de compras no Pingo Doce. O mínimo eram 50 euros, já dava para uma boa ajuda durante um ano. Cada ajuda é bem-vinda, porque em termos de medicação e a ajuda que seja possível, acho que é bom nós conseguimos essa ajuda e muito mais para todos os pais. Acho que é uma valia. Finalizamos esta entrevista com um agradecimento ao Gonçalo e à sua mãe que terem se disponibilizado a ajudar e a falar um pouco sobre este assunto de cancro pediátrico. Obrigada. Obrigado. Obrigada a nós.